venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel, Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Aleluia. Vamos iniciar mais um culto de louvor, agradecimento e engrandecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E para isso convido os irmãos a fechar os seus olhos.
colocar a sua vida diante do Senhor. Só você e Deus. Coloque esse culto na presença do Senhor. Que de fato possamos adorar e engrandecer o nome dEle. Exaltar aquele que vive entre os séculos dos séculos. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Só você, Deus. Eu não sei quanto tempo você tem se separado para Deus, mas eu sei que não há outro Deus além do nosso Deus. Esse Deus que é lindo, maravilhoso. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Deus, nós somos gratos, Senhor, pela beleza da Tua santidade, ó Pai. Nós te somos gratos, Senhor, porque antes mesmo de virmos à Tua casa, o Senhor já se fazia presente. Nós te somos gratos, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos deu fôlego de vida. O Senhor nos deu a honra, o privilégio de termos livre acesso a Ti, Senhor, a Te chamar de Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Deus, obrigado porque Sua misericórdia mais uma vez se renovou na manhã do dia de hoje. Obrigado, Senhor, por um domingo, ó Pai, abençoado. Deus, na Sua presença, na presença do Pai Todo-Poderoso, fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, cuidando de cada detalhe, para que possamos, ó Deus, para que pudéssemos, ó Pai, contemplar a Sua grandeza, o Seu poder. Obrigado, Senhor, por se preocupar conosco, pobres, fracos e imerecedores. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, e nós queremos, ó Deus, te pedir humildemente, continua conosco, para louvor, honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. 1 Timóteo fala justamente isso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até uma canção que diz, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, seja a Ele toda honra e toda glória. De fato, possamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos de fato engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente aqui nessa noite e que é o único merecedor. Em Salmos, versículo 3 diz: render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Aleluia. Que de fato possamos louvar e engrandecer ao Deus único, vivo e real, invisível, mas real. Possamos nos colocar de pé e louvarmos ao Senhor com canção do Inário 266. Fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a
por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. E a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz pareceu desprezado, morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aleluia. E nós te somos gratos por isso, ó Deus, porque o Senhor já pagou o preço de cruz, ó Deus, por nossas vidas. Aleluia. Gostaria de pedir aos amados irmãos que abrissem as vossas Bíblias no texto de Lucas 15, versículo 4 ao 10. 4 a 10. 4 and 10. Não estudou inglês, aí fica aí agora. A igreja rindo. Mas esse texto, quando eu estava meditando hoje, quão interessante ele é e quanto ele nos leva à reflexão. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-las? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa,
convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, vós que há alegria diante dos assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse texto, quando eu estava meditando nele à tarde, brevemente, pude ver o quanto é rico. Se a gente para meditar na palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, e se a gente lê mais de 10 vezes cada versículo, a gente se enriquece com o quanto Deus fala conosco. E ele fala aqui nesse texto justamente de pessoas que se arrependeram de seus pecados, e trazendo para as nossas vidas hoje, quantas vezes a gente tem se arrependido, de fato, reconhecido o nosso erro, procurado corrigir. E o mais interessante é que a palavra de Deus nos garante que a alegria, a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Eu convido a você, meu irmão, que está aqui presencialmente hoje, você que está nos assistindo, a fazer uma breve reflexão. O que eu, o que você, o que nós podemos examinar, refletir, corrigir nas nossas vidas. A perfeição a gente só vai encontrar e chegar quando estivermos no céu com os santos anjos, termos corpos perfeitos. Mas aqui somos constantes pecadores. Mas não que venhamos de fato ter prazer no pecado, mas quando cairmos, possamos ser humildes em reconhecer e corrigir. Eu convido a você, meu irmão, assim como eu, fechar os vossos olhos e falar com o Pai. Eu não sei quanto tempo você tem tirado durante a semana para falar com Deus. Não sei se você tem separado tempo com Deus. Mas eu sei que o Deus que faz presente aqui nessa noite, Ele esquadrinha os nossos corações e nos conhece tanto quanto a nós mesmos. Então, seja sincero com Deus, seja sincera com o Pai. Só você e Deus. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, com aqueles que deixaram de vir. Se você está em casa assistindo, ou no trabalho, em qualquer outro lugar, em qualquer outro momento, separe esse exato momento com Deus e comece a falar com o Pai. Confesse os seus pecados a Ele. Depois de alguns instantes, eu convido ao diácono Edson, que vem aqui na frente orar, clamando a Deus perdão pelas nossas vidas, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Fique à vontade, meu irmão, para falar com Deus. Grandioso Deus,
graça nós te damos, ó Deus, por mais um dia aqui na tua casa, Senhor. Pai, nesse momento, Deus, nós queremos te pedir perdão, Deus. Perdão, Deus, pelos pecados que nós cometemos, Deus, durante o dia, durante a semana, durante o ano, Senhor. Pai, até que pelos aqueles pecados que nós não sabemos, ó Deus, mas o Senhor sabe, ó Deus amado. O Senhor sabe porque foi o Senhor que nos criou, ó Deus amado. O Senhor sabe o que irá acontecer conosco, Deus amado. Nos perdoa, Deus. Tem misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus amado, nos orientar, Senhor, para que nós possamos, ó Deus amado, ser espelho do Senhor, Deus amado. Pai, perdoa, Pai, cada um que está aqui, ó Deus amado, declarando, ó Deus, glória a Ti, Senhor. Perdoa, Deus, aqueles que estão assistindo a live, Senhor. Perdoa aqueles que também que não puderam vir, ó Deus amado, que o Senhor sabe o motivo, Senhor. Deus, nesse momento, Deus, nós queremos apresentar, Deus, a Tua igreja, Deus, diante do Senhor, Deus amado. Que o Senhor possa lavar, ó Deus amado, tirar todo pecado, Deus. Todo pecado que tiver, ó Deus amado, que habita, Deus amado. Que o pecado em nossas vidas possa ser um acidente, Senhor, não um costume, ó Deus. Por isso, Deus amado, nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, ó Deus. Tem misericórdia dos nossos pecados, ó Deus amado. Nos abençoa, Deus. Nos perdoa, Deus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Ainda na presença do Senhor, vamos glorificar o nome dEle. Exaltar e agradecer o seu nome. E em Salmos, capítulo 108, versículo 4 diz: porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Que de fato venhamos glorificar, porque a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor se faz presente no nosso meio e nos torna aptos a glorificar o seu santo nome. Aleluia. Cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho Deus que já fez em mim o seu milagre. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou um dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, me faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, me faz com que eu me sinta altura certa, no
Lua fez o céu e pôs estrelas a brilhar pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Pois Deus está cuidando e cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Obrigado, Senhor, porque em cada detalhe de nossas vidas o Senhor tem cuidado. Mesmo, ó Deus, quando achamos que as portas estão fechadas, Deus, que não há luz no fim do túnel, o Senhor nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, não sei como você está, não sei o que tem passado no seu coração, mas tenha certeza que todo o controle de sua vida está nas mãos do Senhor. O nosso trabalho é apenas descansar nele, confiar nele e buscá-lo intensamente. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Nesse momento estamos iniciando um momento de dízimos e ofertas, mas eu convido você, meu irmão, se não veio preparado com dízimo, com oferta, se prepare na presença do Senhor para entregar o seu louvor, a sua vida. Estava assistindo um filme ontem, mas minha linda esposa, e a gente chorava bastante no filme. Eu sou chorão para assistir, porque ele fala muito disso, a importância da vida e quanto tempo a gente tem separado para aproveitar o nosso tempo, o nosso fôlego de vida, para estar aqui na casa do Senhor, para estar com os irmãos, para amar, para perdoar, como falamos, como cantamos. Que de fato venhamos, não apenas mecanicamente, mas possamos de fato estar nesse culto para agradecer o único Deus vivo e eficaz. Entregue a sua oferta de adoração a Deus. Por mais que a gente não consiga ver esse Deus invisível, a gente pode sentir. E se você não está sentindo, seja sincero em falar: Deus, eu não estou sentindo como eu gostaria, como o irmão fala, mas eu gostaria de sentir, Senhor. Faça a sua vontade na minha vida, Senhor. Porque
Às vezes a gente separa tanto tempo para tantas coisas e a gente se esquece de separar um tempo para Deus. Ele está lá, do nosso lado, esperando você chamar. Aí você pergunta, mas se Ele já está lá, para que eu vou chamar? E se Ele é Deus onisciente, para que eu vou falar? Porque Ele quer te ouvir, meu irmão. Ele quer ter intimidade comigo e com você. Ele quer ouvir a sua voz chamando o Pai. Então, reserve esse momento para adorar ao Senhor, para engrandecer o seu nome, para ter intimidade com Ele, para ofertar a sua adoração, que é extremamente importante para o coração de Deus. Amém. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de Pai. Isso é Deus falando com você. Esperei com tudo o que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas, você esqueceu de mim. Mas precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, em seu lugar, filho, nada irá impedir de te amar. Não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas, você esqueceu de mim. Mas precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você estava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei tudo mostrou. Use essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer te amo. Eu amo você. Eu amo você. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo nessa noite, meu irmão. É só você e Deus. É só você e Deus. Não se preocupe quanto tempo vai durar a ministração, o culto, mas se preocupe em falar com Deus, adorar o seu santo e poderoso nome. Fica à vontade, Senhor, entre nós, pois nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu carinho, Pai. Precisamos do Teu nome, Senhor, nas nossas vidas. Amo
ofertas. Deus, louvado seja teu santo nome, ó Pai. Bendito és tu, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade, Pai amado. Deus, eu quero te louvar, Senhor, e pedir ao Senhor que abra nossos ouvidos para ti, Pai amado. Possamos ouvir a tua voz de fato, Pai amado. Deus, por mais que o pecado tenha tapado nossos ouvidos, fechado nossos olhos para ti, eu peço ao Senhor, possamos ouvir, Senhor. Possamos, Pai amado, possa nos perdoar, Pai amado, possamos ouvir a tua voz de fato e de verdade, Deus amado. Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, sobre nós, Senhor. Nessa hora eu quero te agradecer, Pai amado, por esse dia, nos ofertas foi depositado, Pai amado, dentro da tua, nos causou laço aqui na presença do Senhor. Deus, de fato, vem abençoar, vem multiplicar, Senhor, porque esse valor monetário será usado, Pai amado, para a tua obra, de fato, Pai amado. Então, vem sobre essa igreja, vem sobre esse culto, Pai amado. Possamos, Pai amado, nos alimentar de ti, Pai amado, e sermos, Pai amado, mais e mais saciados da tua palavra, Pai amado. Venha sobre nós, venha sobre este mistério de louvor, venha sobre teus servos, Pai amado, aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Meu querido, como acabamos de cantar, você é especial para Deus. Ele sempre te aguarda naquele lugar para ter intimidade contigo, para falar, porque Deus quer te usar. Você não é obra do acaso. O que iremos cantar é mais uma confirmação de que Deus quer te usar, que de fato nós não vamos parar nessa estrada de lutas e desafios, mas são grandes vitórias, porque o Senhor é quem nos garante a vitória, em nome de Jesus.
da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado. Creia nisso, meu irmão. Você não é obra do acaso. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós temos mostrado, Senhor, que mesmo sem merecer, o Senhor nos ama, nos cuida, nos perdoa e nos capacita, Deus, para te chamar de Pai e pregar o Seu Evangelho. Nos usa, Senhor. E nessa noite vem usar o Teu servo, ó Deus, para ser instrumento do Senhor, para ser boca do Senhor, ó Deus, aqui nessa noite. Que não venha ser mais um homem, mas venha ser um instrumento do Senhor, usado em Tuas mãos, para ministrar somente a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Chamar o diácono Derek, para que possa estar nos conduzindo a este momento maravilhoso da palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Irmãos, motivo de alegria estamos aqui, podendo adorar e engrandecer o nome do Senhor, louvar o Senhor com belas canções, as quais nós louvamos, e poder ouvir a palavra do Senhor também essa noite. Eu queria primeiramente justificar a ausência do pastor, dos presbíteros que estão ali na congregação do Moisés Reis, ministrando a Santa Ceia, e hoje nós estamos aqui com essa oportunidade, com esse privilégio de poder compartilhar da palavra de Deus. Amém? Queria convidar os irmãos, então, nesse momento, a lermos um versículo da palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler apenas o versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, último versículo do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Amém? Vamos ler esse versículo, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te adoramos, te glorificamos, porque nós já ouvimos a Tua voz nesse lugar, porque nós podemos sentir a Tua presença aqui em nosso meio, através da manifestação da Tua rica palavra nesse lugar, Senhor. Por isso nós te adoramos e te pedimos, ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações, para que possamos entender, compreender e pôr em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Fala a cada um de nós, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir essa noite, ó Deus. Estamos aqui, atentos à Tua voz. Continua conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem assentar. Irmãos, eu queria iniciar esse sermão contando a história de um dos mártires do primeiro século, dos mártires do início do segundo século, na verdade, que é um dos pais da igreja, Policarpo. Policarpo era um bispo, um pastor de uma das igrejas mais importantes do primeiro século, que era a igreja de Esmirna, igreja que está lá nas cartas do Apocalipse. E Policarpo foi um pai da igreja, um grande homem, estudioso, pregador da palavra. E naqueles tempos, a gente sabe, a perseguição estava terrível contra os cristãos. Policarpo ele nasce mais ou menos quando o apóstolo Paulo sofre o seu martírio. E ali ele conhece Jesus e começa a trabalhar na obra do Senhor. E ali, em meados
do segundo século, ali mais ou menos na década de 30 do segundo século, uma grande perseguição continua a se levantar contra a igreja, agora pelo imperador Marco Aurélio. E eles começam a continuar, na verdade, a martirizar os cristãos. E um dos nomes que eram muito falados e muitos procurados era o do Policarpo, porque ele era um grande líder na igreja. Então, os irmãos da igreja de Policarpo chegaram para ele e falaram: foge, vai para outra aldeia, se esconde, a gente quer você vivo, a gente precisa de você, meu irmão. E ele fugiu para outras aldeias, mas 3 dias antes de ser capturado, porque os soldados conseguem capturá-lo, ele tem um sonho. E o sonho dele é que o travesseiro dele começa a pegar fogo e vira cinza. Então, quando ele acorda, assustado, ele já tem interpretação, ele entende que ele vai ser queimado, ele entende que ele vai ser martirizado. E ele começa a anunciar, como se fosse uma profecia: eu serei martirizado, eu serei queimado vivo. Deus me revelou através de sonho. 3 dias depois, os soldados do Império Romano encontram Policarpo naquela aldeia. A primeira coisa que ele diz é, com um semblante bem tranquilo e bem alegre, ele fala: sente-se aí, vamos comer. Eu sei que vocês vieram me pegar, mas eu queria ter a oportunidade de orar agora um pouco, antes de vocês me levarem para o julgamento, onde ele sabia que seria martirizado. Então aqueles caras chegam para ele e falam assim: ok. Então ele começa a orar, e aqueles homens ficam impressionados pela oração, porque Policarpo começa a orar por todos que ele conheceu, pela sua igreja e até por aqueles que estavam o levando e prendendo. Então, eles o levam à presença do procônsul, num estágio, no lugar onde eram feitas as assembleias, e aquele procônsul ele começa a interpelar a Policarpo, dizendo: olha para você, Policarpo já tinha 86 anos, um homem velho, idoso, um homem vivido, um homem cheio de marcas, pregador do evangelho. E aquele homem diz: olha para você, você não tem pena de você? O que custa você dizer que César é Senhor? Jure pela fortuna de César. E Policarpo se mantém em silêncio, e ele diz mais uma vez: olhe para você, jure pela fortuna de César. O que custa? E ele diz uma das frases que ele dizia naquela época, que ele era um homem muito protestante. Ele dizia: fora os ateus. Então aquele procônsul vai lá e apela novamente e fala: olha, por que você não se arrepende? Por que você não se arrepende de agradar esse Cristo? E venha, diga: César é o Senhor. Então Policarpo diz: eu sirvo ao Senhor há 86 anos. Sirvo ao Senhor há 86 anos e nunca vou me arrepender de ter feito uma coisa boa. Para nós cristãos, se arrepender no sentido de ir para Cristo é uma coisa boa, mas se arrepender para ir para o lugar errado, como você está me pedindo, é algo que eu nunca farei. Então, aquele procônsul insiste mais uma vez e diz: olha, eu tenho feras aqui, eu faço o que elas quiserem, vou trazer as feras, vou trazer os leões. E outra, eu posso te domar com fogo. Se você não quiser, eu te domo com fogo. Então Policarpo diz mais uma vez: eu não negarei ao Senhor. Jamais negarei. Se você quiser ouvir algo de mim, marque um horário e eu vou falar de Cristo para você. Mas você me incomoda, você vem trazer e tentar me assustar com fogo que se apaga, mas não tem medo do fogo do inferno que não se extingue. Eu não negarei a Cristo. Então o procônsul diz: manda queimá-lo. Anuncia que Policarpo não negou a Cristo e manda queimá-lo vivo. Então Policarpo é colocado numa estaca. Iam até... o costume daquele povo era pregar, porque quando as pessoas estão sendo queimadas vivas, elas queriam sair, queriam ir embora. Mas Policarpo falou: não precisa me pregar, porque o mesmo Deus que me deu coragem para estar aqui, Ele vai me dar coragem para aguentar ser queimado vivo. Então eles incendeiam, e os historiadores, a história que chega até nós, somente através de Eusébio, é que de uma forma milagrosa parecia que aquele fogo não estava consumindo Policarpo. Parecia que o fogo não consumia aquele homem.
Até chegar um momento em que o procônsul diz: rapaz, esse homem não vai morrer. Vai lá e fure ele com a espada. Então, um soldado vai lá e o fura com uma espada. E ele morre. Essa história é a história de um dos mártires da igreja, de um dos homens, mulheres, que quando a igreja, no seu início, começou, era extremamente perseguida. Essa história é a história de um desses homens que morreram por Cristo. De um desses homens que não renunciaram, que não negaram a Cristo, mesmo com a morte frente a frente a eles. E eu queria começar essa história, mostrando essa história, para que a gente faça alguns questionamentos, faça algumas reflexões sobre como que é possível homens e mulheres, e que a gente viu na história, que a gente vê hoje, não aqui no Brasil, mas que a gente vê na Ásia, na África, como que eles conseguem se manter firmes, se manter fiéis à missão. Estamos no mês de agosto, e na Igreja Presbiteriana do Brasil, no mês de agosto, a gente fala o mês todo sobre missões, a gente reflete sobre missões, porque foi no mês de agosto que o missionário Simonton, Ashbel Green Simonton, chegou ao Brasil, começou a obra missionária e trouxe a Igreja Presbiteriana ao Brasil. Então, nesse mês, a gente reflete sobre missões, a gente fala sobre missões, e como os irmãos sabem, a gente vai falar sobre missões durante todo o mês, durante todas as pregações. E eu queria refletir com os irmãos sobre isso, sobre como se manter fiel à missão. Porque nós temos uma missão. Policarpo tinha uma missão, os primeiros cristãos tinham uma missão. Nós, na atualidade, nós temos uma missão, a igreja tem uma missão. Mas como se manter fiel a essa missão, mesmo diante da morte? Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das coisas terríveis que acontecem na vida, mesmo diante do ostracismo social, que querem deixar os cristãos de lado, como se manter fiel a essa missão? E, antes de mais nada, eu gostaria de conceituar duas coisas. Primeiro, o que é a missão e quem cumpre essa missão. E para conceituar o que é a missão, eu olho para Marcos 16:15, que diz: e disse-lhes, Jesus dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é a missão? Pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão. E por que uma missão? Porque é um imperativo. Jesus ele não te convida, olha, se você quiser, se der tempo, talvez, se sobrar um tempo, um dia na semana, um horário seu na sua agenda, prega o evangelho. Jesus não fala isso, Jesus fala, ide. Jesus usa um imperativo, ele manda, ele dá uma ordem, ou seja, é uma missão. É uma missão. E a missão é pregue o evangelho a toda criatura. E quem cumpre essa missão? Você vai dizer, missão, missionário. Mas vamos ver se é isso mesmo? 2 Timóteo, eu queria usar o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, onde Paulo fala a Timóteo e fala a todos nós. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem cumpre a missão, meus irmãos, somos eu e você. Quem cumpre a missão não é o missionário que está lá no campo. Quem cumpre a missão não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o presidente de sociedade. Quem cumpre a missão não é o adulto, não é o jovem, não é o velho. Somos todos nós. Não existe uma especificação. Se você é criança, você cumpre a sua missão também, na escola, em seus parentes, nos vizinhos. Se você é adulto, você cumpre o seu trabalho. Porque a missão, a gente tem às vezes um olhar, e é importante nesse mês a gente falar um pouco sobre isso, e tirar esse estigma de que missão é somente quando nós vamos para o sertão, quando nós vamos para a Ásia, quando nós vamos para a África. Mas a gente conceitou o que é missão. Missão não é ir a lugares distantes onde não há pregação do evangelho. Missão é pregar o evangelho a toda criatura. Existem pessoas nas nossas ruas que não ouviram a pregação do evangelho. Existem pessoas
lá nos nossos trabalhos, que não ouviram a palavra do Senhor. Existem pessoas na sua família que não conhecem Jesus. Então nós somos aqueles que cumprem a missão. Nós somos os missionários, nós somos os soldados aos quais Cristo chama para cumprir a missão. E eu queria falar essa noite sobre esse encorajamento. Falei sobre Policarpo e como que aquele homem conseguiu se manter fiel. E tantos outros que nós conhecemos. Os próprios apóstolos que foram todos martirizados, o próprio Paulo, Pedro. Você já ouviu falar? Pedro, ele foi crucificado, diz a tradição, de cabeça para baixo. E tantos outros, e tantos outros, e tantos outros. Que foram queimados, que foram dilacerados. Essa semana eu estava falando com meu filho, falei, mostrei para ele, peguei no Google, falei assim, tá vendo o Coliseu, que era um anfiteatro, hoje está todo quebrado por causa da guerra, mas era um teatro, uma maravilha do mundo. Eu falei, olha, sabe o que ia acontecer ali? Sabe qual era o festival que acontecia? Os imperadores chamavam, pegavam os cristãos, e aí no meio dos cristãos tinha adulto, tinha criança, tinha todo mundo. Soltava ali, e a diversão deles era soltar as feras, soltar leões, tigres, e aqueles bichos despedaçavam os cristãos. Naquele lugar, lá em Roma. Como que aqueles homens se mantinham fiéis? Como que aqueles homens se mantinham fiéis à missão? E eu li esse texto, irmãos, que está aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, onde Paulo ele finaliza trazendo uma mensagem de encorajamento aos irmãos. E se a gente for ler o contexto desse capítulo, Paulo ele está expondo, está falando sobre uma base da doutrina cristã. Paulo está falando sobre algo muito importante que estava sendo atacado lá em Corinto, que era a ressurreição. No meio dos coríntios existiam pessoas que estavam falando, não existe ressurreição. Não existe esse negócio de ressurgir. Você só vive aqui e morreu, acabou. Então Paulo, por todo o capítulo 15, ele vai falar e vai defender a doutrina da ressurreição. E eu queria usar esse texto para que seja o nosso encorajamento na missão. Seja o nosso encorajamento em continuar falando das maravilhas de Cristo. Esse texto que Paulo discorre durante todo o capítulo, eu vou citar alguns versículos. E eu queria citar 3 coisas que Paulo vai falar aqui, que vão nos encorajar a continuar firmes na missão. Eu e você somos missionários de Cristo. E seja lá onde for, meu irmão. Seja lá no campo, lá no Nordeste, no extremo Nordeste do país, onde a seca aperta e mata, mas seja no outro lado da sua rua. Você é um missionário, você é uma missionária de Cristo. Se você diz que é cristão, se você diz que crê, automaticamente você é um missionário ou uma missionária de Cristo. Então, o primeiro encorajamento que eu encontro nesse texto está na primeira parte desse versículo 58, onde nós lemos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Sede firmes e inabaláveis. Paulo diz para os coríntios, sejam firmes, sejam inabaláveis. E firmeza está muito ligado ao que é a base, está muito ligado ao alicerce. Quando nós falamos sobre coisas firmes, são coisas que têm bons firmamentos, boas bases, bons alicerces. E se a gente ler no capítulo 15, se você quiser acompanhar desse livro, aqui no início do capítulo 15, nos versículos 1 até o 6, Paulo ele vai alicerçar a nossa doutrina, que diz assim, irmãos, versículo 1 até o 6, irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles vocês também são salvos,
se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Sede firmes, sede inabaláveis, porque nós temos uma base sólida. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Jesus Cristo morreu, mas não está na tumba. A tumba está vazia. Ele vive. Ele vive. O que aquelas pessoas no primeiro século queriam fazer, já no primeiro século, é mistificar a Cristo. Algumas seitas queriam dizer: Jesus não veio em carne, Jesus era apenas um espírito que veio na terra. Jesus não ressuscitou, Jesus morreu e acabou. Então Paulo ele vai dizer: a nossa base, irmãos coríntios, a nossa fé, aquilo que nos move é saber que Jesus Cristo não apenas morreu, mas que Ele também ressuscitou, mas que Ele também venceu a morte, mas que Ele também tomou nas suas mãos, ou melhor, recebeu de Deus toda a autoridade sobre todas as coisas. E lá em Colossenses, Paulo ele vai dizer também que já não há mais nada que não pertença a Cristo. Tudo está sob o seu domínio. Irmãos, não há encorajamento maior que esse. Se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, se cremos que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus, se cremos que Ele é quem governa todas as coisas, aí eu consigo entender como aqueles homens, como Policarpo, se entrega de livre vontade para ser queimado vivo. Porque se Cristo ressuscitou, eu e você também iremos ressuscitar. Amém? Se Ele venceu a morte, nós também venceremos. Não é uma fábula, não é uma fantasia, não é uma historinha da carochinha, é verdade. Homens e mulheres morreram crendo nessa verdade. Os ateus e tantos outros vão querer dizer para a gente isso, né? Que vocês creem numa história, vocês creem em algo que não pode se comprovar. Nós cremos em uma fé, nós temos uma fé que se baseia na palavra do Senhor e no testemunho desta igreja, da igreja de Cristo. Um testemunho que perdura até hoje, 2000 anos depois. Sede firmes, sede inabaláveis. Isso quer dizer também, em outra tradução quer dizer, tem a palavra constantes, sede firmes e constantes. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: não fique parado, não fique de braços cruzados, de mãos abanando. Seja constante, trabalhe. Nós temos uma certeza, nós temos uma verdade que é a base da nossa fé. Vocês não devem ficar parados, não devem ficar aleatórios na igreja, mas trabalhem contra essa doutrina perversa que diz que não há ressurreição. Preguem o Evangelho, preguem a palavra, anunciem a Jesus Cristo vivo, ressurreto. Sede firmes, sede inabaláveis. O segundo argumento que Paulo vai usar para encorajar-nos está na sequência. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Abundância vai falar sobre produtividade, sobre produção, sobre crescimento, sobre expansão, sobre ações, sobre atitudes. Abundar na obra do Senhor é produzir frutos. Jesus ele já comparava o crente à árvore. Primeiro ele se compara à videira verdadeira e ele nos compara aos seus ramos. E ele diz claramente: aqueles ramos
Aqueles galhos que dão fruto, eles continuam, eles prevalecem, eles agradam ao Pai. Mas aqueles que não produzem nada, eles são arrancados e jogados fora. Sejam abundantes na obra de Cristo. E eu queria voltar aqui mais uma vez no versículo 30 desse capítulo 15, onde Paulo ele vai dizer coisas interessantes sobre ser abundante em Cristo. Do 30 ao 32 está escrito assim: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo ele usa até um exemplo de algo que aconteceu em Éfeso. Provavelmente lutou com fera, escapou de algo que queriam fazer, mas a gente sabe, né, do currículo de Paulo, que Paulo foi apedrejado, levou açoites, foi preso várias vezes, passou por naufrágio. E mais uma vez, por que devemos ser operosos? Por que devemos ser abundantes? Por que nós devemos ser tão produtivos? Porque, irmãos, é o que Paulo diz no versículo 32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, amanhã nós vamos morrer, mas nós cremos que sim, os mortos ressuscitam. Nós cremos que sim, nós iremos ressuscitar em Cristo. Nós cremos que sim, depois dessa vida existe um juízo. Existe um juízo. A instância última da vida não é o que nós vivemos aqui. O que a gente vive aqui é um pedacinho da nossa existência. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar sobre a eternidade? Sobre o que vem depois da morte? O que nós vivemos aqui, irmãos, não é nada comparado com a eternidade. E sabe qual é a questão? A eternidade é definida aqui. Nesse pequeno tempo que nós vivemos. 80, 90, tem gente que chega a 100. O que é 100 anos perto da eternidade? E a questão que Paulo levanta é, se a gente vive só por causa disso, e ele fala aqui no capítulo 15, no versículo 19, se a gente vive, se a nossa pregação de Cristo é somente esse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós pregamos, se nós abrimos igrejas, se nós vamos para a missão, se nós fazemos qualquer tipo de coisa por causa daquilo que receberemos aqui nessa terra, por causa daquilo que receberemos das mãos de homens, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, meus amados irmãos, nós não fazemos, não produzimos, não arregaçamos as mangas por causa daquilo que receberemos aqui nessa terra, mas por causa daquilo que receberemos no céu. Mas por causa daquilo que acontece depois do que nós vivemos aqui. Mas o que eu queria frisar, irmãos, é que nesse momento existem pessoas indo passar a eternidade no inferno. Pessoas que talvez você ama, pessoas que talvez você conheceu e teve a oportunidade de falar do amor de Deus. O inferno é real. O céu é real, mas o inferno também é real. A Bíblia é claríssima. Sabe o personagem que mais falou de inferno na Bíblia? Foi Jesus. E a questão é, irmãos, o inferno é real. Quando a gente morre nesse mundo, não acabou. É apenas uma passagem. Pode ser uma passagem boa ou uma passagem ruim. E isso deve me motivar e te motivar a continuar a pregar o Evangelho. O pastor falou algo de manhã muito importante, que me fez refletir bastante.
Ele perguntou: quem que tem a família toda cristã, toda crente? E ninguém levantou a mão. Porque realmente é muito difícil ver essa situação. E o que eu e você estamos fazendo a respeito disso? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa atitude? Estamos como os coríntios, paralisados por causa das doutrinas que vêm contra o evangelho, por causa do modernismo, do ateísmo, por causa do consumismo, de todos esses ismos que vêm na atualidade contra Deus e contra Cristo e contra a eternidade, e dizendo que viva essa vida enquanto você tem tempo, porque o que mais importa é viver isso aqui. E o que nós temos falado a respeito disso? E o que você tem falado a respeito disso para aquela pessoa que vive a vida em prol de viver a vida aqui nesse mundo? O que Paulo diz é: seja abundante na obra do Senhor. Produza, pregue, fale de Cristo. Talvez você diga: mas eu nunca, pelo que eu estou vendo aqui, eu nunca vou ser um missionário. Eu não fui chamado para ser missionário. Eu não fui chamado para ser pastor. Eu não sei falar, não sei pregar. Eu não fui chamado para ir lá em cima cantar, falar ao público. Eu nem sei falar. Mas, meus irmãos, como eu falei no início, todos nós somos missionários. Todos nós somos anunciadores da palavra do Senhor. Você talvez não tenha sido chamado para ser pastor, mas você foi chamado para estar lá no seu trabalho e para falar do amor de Cristo lá no seu trabalho. Você não foi chamado para ser um presbítero, mas você foi chamado para estar lá na sua rua, para ser o único crente da sua rua, para anunciar e para ser luz para aquelas pessoas. Você não foi chamado para um cargo eclesiástico, você talvez não tenha um dom de falar, não tenha um dom de cantar, você talvez não tenha um dom de nada. E não precisa ter dom, você só precisa crer no poder do Evangelho de Cristo. Você só precisa crer no poder do Evangelho de Cristo. Paulo ele não diz: olha, vocês precisam ter requisitos, vocês precisam ter qualidades. Ele diz: sofre como um bom soldado. Sofre como um bom soldado. Apenas sofra, apenas aceite essa responsabilidade. E Cristo ele vai te usar, e Cristo ele vai me usar onde Ele quer usar. Sejam abundantes. E por último, a última parte desse versículo, eu vou ler mais uma vez tudo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é no pastor que o nosso trabalho não é vão. Não é no meu esposo, na minha esposa que o meu trabalho não é vão. Não é no presidente da sociedade, não é no presbítero, não é no diácono, não é no presidente da república. É no Senhor. No Senhor o meu trabalho não é vão. E eu quero voltar mais uma vez aqui aos versículos anteriores desse capítulo e ler um trecho dos versículos 51 até o 57 para mostrar o que Paulo está dizendo com o nosso trabalho não ser vão. Diz assim o texto: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele finaliza dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor, porque Cristo já venceu. Porque Cristo já nos garantiu um lugar na glória. Creia, meus irmãos, creia no galardão, creia na recompensa. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu consigo compreender claramente por que aqueles homens, porque o próprio Policarpo, ele se entrega à fogueira, porque tantos outros homens se entregam ao martírio, porque tantas pessoas que a gente ouve falar hoje na atualidade, em lugares hostis ao Evangelho, não negam a Cristo. Eu consigo entender e compreender o porquê disso tudo, por que eles se mantêm fiéis à missão. Porque eles creem firmemente nessa palavra, eles creem firmemente que eles não servem a um Jesus que é apenas uma história, que é apenas uma lenda, que é apenas um personagem de uma fábula, mas eles servem a um Jesus que está assentado no trono nos céus e que governa todas as coisas, que ressuscitou e que nos ressuscitará. No abrir e piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, a trombeta ressoará e os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Essa é a esperança, essa é a fé daqueles que creem, essa é a recompensa tão esperada daqueles que pregam o Evangelho. Então, irmãos, o que eu quero dizer para concluir essa noite é: se anime a pregar o Evangelho, se anime a falar do amor de Cristo. Não espere ser consagrado a missionário, a missionária. Fale do amor de Cristo, fale através das redes sociais, fale na sua rua, fale aos seus parentes, fale no seu trabalho. Quanto tempo a gente dedica para planejar isso? Às vezes tanta gente fala assim: eu queria tanto ser um missionário. É tão bonito, né, quando a gente ouve os testemunhos aqui, né? Missionário vem e traz o testemunho: não, eu estive na África e Deus fez a obra poderosa. Aí a gente pensa, né, tem gente que pensa: eu queria tanto ser um missionário, Deus podia me ungir para missionária, para missionário. Mas você queria ser tanto missionário, mas não prega no seu trabalho, mas não fala de Jesus, não testemunha para as pessoas próximas de você, não planeja, não estuda, não busca, não ora. O encorajamento que Paulo nos traz hoje é esse, irmãos. O encorajamento que Paulo nos traz hoje é esse: sejam firmes, vocês não estão crendo em fábulas. A fé de vocês não está firmada na historinha da carochinha, está firmada em Cristo Jesus que morreu e ressuscitou. Portanto, preguemos o Evangelho, irmãos. Anunciemos a palavra do Senhor. Testemunhemos, mesmo que custe a nossa vida social. Mesmo que custe a nossa posição na sociedade, mesmo que custe dinheiro, mesmo que custe a nossa vida. Pregue o Evangelho. Falemos da palavra do Senhor. Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa interessante, que às vezes alguns cristãos parecem ser ateus na prática, ateus praticantes. Por quê? Porque o que o ateu não acredita em Deus, ok? O ateu não acredita em Deus. Então, ele não tem nenhum relacionamento com Deus. E tem crente que é ateu praticante, porque ele diz que crê em Deus, mas ele não ora, mas ele não lê a Bíblia, mas ele não fala de Deus. Ele não tem nenhum relacionamento com Deus, ele é um ateu prático. Que a gente não caia nisso, irmãos. Que a gente não caia nisso, que a gente não seja pedra de tropeço para a palavra do Senhor, mas que a gente seja pregadores, que a gente seja fontes de bênção para as pessoas que estão próximas de nós, que a gente anuncie a palavra do Senhor, que a gente promova a palavra do Senhor e que a gente seja testemunhas, as testemunhas que o Senhor chama, as testemunhas que a gente vê lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, sejam testemunhas tanto na Judéia, em Samaria, em Jerusalém e até nos confins da terra, que nós sejamos essas testemunhas. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu queria orar com os irmãos a respeito disso, a respeito da missão, a respeito daquilo que nós devemos fazer para o Senhor. Essa é a missão que é nossa, irmãos.
Essa é uma missão que é nossa. Levar esse evangelho, levar que Jesus Cristo morreu, mas que também ressuscitou para a glória do nome dele. Então vamos nos pôr de pé. Eu queria te convidar a se colocar de pé, se possível. Vamos orar por esse motivo. Vamos orar para que a Quarta Igreja Presbiteriana de Onápolis seja uma igreja relevante. Vamos orar pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos orar pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, pelo Brasil, para que o Senhor continue sustentando e os dando graça, e para que Ele nos use também para a sua glória. Vamos orar então, irmãos? Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz, se entregou completamente, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Senhor não foi parado pela morte, mas o Senhor venceu a morte e se tornou o primeiro a vencer a morte e inaugurar a imortalidade. Glória ao Senhor, glória ao teu nome, Senhor. E essa vitória nos dá força, e essa vitória nos anima a pregar o teu evangelho, a pregar a tua palavra, Senhor, a pregar as boas novas de salvação. Por isso é o que nós te pedimos essa noite, Senhor, que o Senhor nos movimente, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos avive para levar o teu evangelho adiante, para levar a tua palavra àqueles que precisam ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar esta igreja, nesse bairro, para pregar o teu evangelho às casas, aos nossos vizinhos da direita, da esquerda, do fundo, da frente, a todas as pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Toma nas tuas mãos todos os missionários espalhados pelo mundo nesse momento, Senhor. Todos os missionários aqui no nosso Brasil, que o Senhor possa os sustentar, que o Senhor possa os levantar e levantar mais missionários, mais missionárias, para que a tua palavra seja pregada em toda a terra, Senhor. Mas nós também te pedimos, Senhor, abençoa cada um que está aqui, que talvez nunca irás ir para mais longe que esse estado, mais longe que esse país, que não atravessará fronteiras, como alguns missionários atravessaram, mas que estarão fazendo a sua obra lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, Senhor. Que a gente possa ser os missionários que o Senhor quer que a gente seja. Missionários fiéis até a morte, Senhor, se for preciso, para levar o teu evangelho. Porque nós cremos que aquilo que o Senhor nos manda pregar é a verdade. Aquilo que o Senhor nos manda pregar é o que dá a vida eterna ao homem, Senhor. Por isso, Senhor, continua nos abençoando, continua conosco essa noite e durante essa semana. Em nome de Jesus é o que nós choramos. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Antes de encerrar, irmão, eu só queria fazer dar um aviso, e é bom para quem está acompanhando a live também, que no sábado, nesse próximo sábado e domingo, a gente vai ter o aniversário da congregação do Moisés Reis. Amém? Então vai ser uma grande festa e todos os irmãos estão convidados para estar lá. Você que está acompanhando a live aí, que não pôde estar na igreja, sábado e domingo. Domingo a gente vai estar aqui na nossa igreja, aqui na sede, mas no sábado todos os irmãos estão convocados, estão convidados para estar lá também, comemorando, festejando juntamente com a congregação mais um ano de existência e, quem sabe, se Deus assim permitir e der graça, próxima como uma igreja organizada. Amém? Deus abençoe, irmãos.